Fala galera, e aí, tudo bem? Nesse vídeo o professor Lobão vai dar uma super aula de Geohistória de Goiás. Ele vai falar sobre o início, o processo de colonização. Vai daí, meu ídolo! Salve pessoal, tranquilo aí com vocês? Aqui é o professor Lobão, professor de Geohistória de Goiás, e vamos começar aqui o módulo de História de Goiás, pegando aí a realidade dos concursos públicos no estado de Goiás. Para que a gente possa falar sobre a história de Goiás, é lógico, Goiás está inserido no Brasil, nós temos que falar um pouquinho sobre a história do Brasil. E esse nosso primeiro momento, ele vai mostrar o processo de formação do Brasil, a colonização e iniciar as expedições que vieram a descobrir Goiás, né, e a colonizar. Então vamos começar aí, antes mesmo de Cabral chegar no Brasil. Vamos começar em 1492 com a descoberta da América, Cristóvão Colombo. E 2 anos depois disso, você vai ter o Tratado de Tordesilhas. Cristóvão Colombo era um navegador genovês italiano, a pedido da coroa espanhola. Ele navegou pelo Atlântico rumo a oeste e ele chegou na América. E logo depois disso, isso foi em 1492, em 1494, a coroa portuguesa e a coroa espanhola fizeram um acordo, um tratado que iria dividir essas terras que eles iriam descobrindo, já que não existia aquela borda, aquele fim, aquele precipício. Então existiria um outro continente aí e eles iriam dividir isso. Para tanto, foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, onde eles pegaram 370 léguas a oeste de Cabo Verde para poder traçar essa linha imaginária que vai de norte a sul, aonde as terras que estiverem a leste, mais próximas à Europa, a leste desse Tratado de Tordesilhas, dessa linha imaginária, seriam de Portugal, e as terras que estivessem a oeste seriam da Espanha. Como eles não tinham muita noção sobre o tamanho, a forma desse possível continente, você pode observar aí que nesse tratado, Portugal ficou com a terra mais próxima, porém com uma área bem menor, é a América Portuguesa. E a Espanha ficou com a maior parte, a América Espanhola. Isso inicialmente, depois você vai entender por que o Brasil expandiu tanto seu território, e ficou aí, chega de 3 vezes maior do que foi inicialmente previsto em 1494. Mas o Tratado de Tordesilhas, então, foi feito entre Portugal e Espanha para poder dividir as terras que eles iriam, então, estar descobrindo, já que já sabia-se que existia aqui alguma coisa, a oeste da Europa e ao continente americano. E nesse processo, então, você vai ter aí a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, 6 anos após o Tratado de Tordesilhas. Por isso que muita gente fala que o Brasil não foi descoberto, ele foi apropriado, foi colonizado. Já tinham noção de que tinha terra aqui, eles só não sabiam o tamanho dessa terra, como que seria essa terra. Mas aí logo depois eles conseguiram descobrir esse processo. Então, o Brasil ficou sendo de Portugal, e a outra parte, a parte oeste, para a Espanha. Tem parte depois da América Espanhola que Portugal conseguiu aumentar seu domínio, mas depois a gente vai conseguir falar sobre isso. A partir de 1530, você tem então aí o processo, o início da colonização de fato no Brasil. Portugal passou então a ter que vir aqui, a instalar, a criar alguma organização político-econômica, para poder aproveitar desse território, porque se ele não ocupasse, outro país ia ocupar. Então era uma forma de proteção. A concorrência era muito grande, muita gente falou assim, Portugal está lá, mas não está ocupando, está só vigiando, e de repente poderia fazer com que algumas partes dessa América Portuguesa, feita pelo Tratado de Tordesilhas, pudesse passar para um outro país. Nesse processo, então, Portugal passou a
fazer algo diferente, vamos colonizar, vamos ocupar a terra, né? Ainda mais porque já havia sido descoberto, né, algumas riquezas na parte da Espanha. A Espanha já estava a todo vapor colonizando, ocupando, buscando, né? Inclusive até eles tinham descoberto o ouro no Peru. Então aí Portugal falou assim, peraí, se tem riquezas na parte espanhola, também vai ter na parte portuguesa, eu tenho que ocupar. E a partir então de 1530, né, você vai ter então o início dessa colonização. Você vai ter a primeira expedição de colonização efetiva, né, do Brasil sendo feita em 1531 por Martim Afonso de Souza. E aí ele tinha alguns deveres a ser cumpridos nessa expedição. Primeiro, combate aos contrabandistas de pau-brasil, né? Estrangeiros, pessoas que estavam aí extraindo a madeira de forma ilegalmente, porque essa terra pertencia a Portugal, né? Essas pessoas faziam sem a sua devida autorização, né? Além disso, também a exploração do seu território, o uso aí, por exemplo, das suas terras, né? Principalmente o solo de Massapê no Nordeste, para poder plantar a cana-de-açúcar, né? E aí produzir o açúcar, que era um produto que era muito importante na Europa. Como a cana-de-açúcar é uma planta que desenvolve em região tropical, né? E a Europa está em clima temperado, então a plantação tinha que ser feita aqui e depois levado para lá. Além disso, foi fundada a primeira vila no Brasil, em São Vicente, no estado de São Paulo. A construção do primeiro engenho de açúcar, que iria processar a cana-de-açúcar e poder fazer, né, essa riqueza muito importante, né? E o início aí da exploração no interior. Então, além de ocupar, né, as terras do litoral, né, estabelecer bases, né, a criação da vila, assim por diante de tudo, eles iriam também para o interior buscando outras riquezas, tá? E para implantar esse processo, o rei Dom João III de Portugal decidiu recorrer a um sistema chamado de capitanias hereditárias, né? Podemos falar, pessoal, que essas capitanias hereditárias eram como se fossem os atuais estados brasileiros, né? O Brasil é um ente federativo, é uma unidade, porém essa unidade ela é dividida atualmente em 26 estados e um distrito federal. Então é lógico, para poder dominar essa terra todinha, eles precisavam de estabelecer algumas partes aí, né? Inclusive até muitos nomes dessas capitanias são nomes de atuais estados do Brasil, especialmente no Nordeste do Brasil, né? Então é como se essas capitanias fossem os atuais estados brasileiros. Só que nos estados brasileiros atualmente, você tem as pessoas elegendo um governador, né? Esse governador, então, de forma democrática, né, seguindo os anseios da população, tendo que estabelecer algumas regras, né, de Estado Democrático de Direito, tomar conta da região. Porém, no início do Brasil, isso não ocorreu. No início do Brasil, quem fosse tomar conta das capitanias não era escolhido pelas pessoas da capitania, né, era nomeado aí pelo rei, era o chamado donatário. E depois que esse donatário fosse nomeado, depois a sua família ia continuar tomando conta, né, ad eternum aí dessa região, né? Então, fala-se em capitania hereditária. E nesse processo, a coroa portuguesa então fazia uma carta chamada Carta de Doação. Então eu vou doar para esse donatário aquela região, essa tirinha aí, ó, essa capitania para a sua ocupação. Lembrando, preste bastante atenção, tá? O donatário, ele tinha apenas a posse, o usufruto da capitania, tá? Ele dominava a capitania, ele mandava, mas a propriedade, quem que era dono disso tudo, ainda era a coroa portuguesa, ele tinha apenas a posse. E foi estabelecido aí um código de conduta de leis chamado foral, tá? Esse foral, ele estabelecia então as regras, os direitos e os deveres do donatário sobre a capitania, né? O donatário, ele tinha um poder meio que imperial, né? Porque ele tinha um domínio
total sobre a região. Ele tinha um poder de polícia, ele tinha um poder de justiça, ele tinha um poder de economia, né, dono dos impostos. E é lógico que ele remetia isso para a coroa portuguesa, né? Ele tinha que proteger a região dos ataques dos índios, ele tinha que buscar os índios, né, para trabalhar principalmente na cana-de-açúcar, né? Ele tinha também que expandir a fé católica, né? Então, uma das regras, inclusive até para poder ser um donatário, é que você tinha um compromisso de expandir a fé cristã católica, tá? O índio, né, era considerado um ser sem alma, não era um ser humano, né? E aí ele tinha que ser catequizado, ele tinha que aceitar a fé católica e assim ele poderia ser gente, né? Então todo mundo tinha que seguir e isso tinha que bater continência aí para o Papa, né? Para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Era um requisito aí muito importante. E além disso, né, de tomar conta, de vigiar, de proteger, ele também tinha que, o donatário tinha que buscar riquezas aí, né? Especialmente metais preciosos, ouro, prata, então pedras preciosas. E é lógico, né? Uma vez descobertas as riquezas, ele teria que destinar para Portugal, né, os impostos devidos. Por exemplo, em relação ao ouro, o imposto era de 20%. 20% é 1/5, 1/5, né? Então, o principal imposto aí sobre metais preciosos, que inclusive até vai cair nas provas, porque sempre cai, tá? O imposto sobre o ouro era o chamado quinto. E quinto vem de 1/5, 20%. Então, todo o ouro que era descoberto, 20% ia para a coroa portuguesa, o restante era de quem descobriu, se ele tivesse também aí, né, a posse aí da região onde ele extraía esse ouro, tá? Então, nesse processo começa-se então a estudar as bases para a colonização. Você tem então a área de Portugal, essa área foi dividida em capitanias, cada capitania iria ter um donatário, que era escolhido pela coroa portuguesa, e ele ia tomar conta dessa região, tendo um poder total sobre ela, não a propriedade, né, só a posse. E aí ele então iria ser seria um funcionário da coroa portuguesa sobre essa região. E esse processo iria se manter através de seus filhos e netos, né? Era uma capitania hereditária. E esse donatário, ele também tinha um poder muito importante. Ele poderia pegar essa capitania, né, e desmembrar em partes, em lotes, para outras pessoas poderem utilizar. Do mesma forma, né, utilizar, mas não ser o dono de fato, não ter a propriedade, né. Esses lotes de terra que eram criados pelo donatário eram as chamadas sesmarias. E quem ganhava a sesmaria era alguém que o donatário quisesse, né? Então tinha que ser um aliado político, né, um amigo dele, para poder conseguir essas sesmarias aí, para conseguir aquele espaço para poder produzir, né, para poder ter a terra. Lembrando que ia ter a terra para usar, mas não tinha a propriedade sobre a mesma, tá? E esses proprietários das sesmarias, além de trabalhar, de produzir riquezas para Portugal, eles também tinham que, né, professar a fé católica e ajudar também nesse processo aí de aumento, né, de difusão dessa fé por esse continente novo aí, especialmente sobre a população, né, local, tradicional, os indígenas, né? Então, a expansão aí da fé católica, né? Então, você tem o Brasil, você tem as capitanias, nas capitanias você tem as sesmarias, tudo isso eram, né, posses, mas não propriedades. E a partir desse momento, então, né, começava-se aí a colonização efetiva do Brasil. Lembrando, mais uma vez também, que para poder ter a propriedade, isso aí só foi possível a partir de 1850, 350 anos depois que, né, foi estabelecido esse processo, né. Antes disso, sem chance, você só usava, mas você não era o dono de fato. E a partir desse momento, eles puderam então
utilizar esse espaço e já criando uma base, uma vez que se estabelecesse essa colonização no litoral, eles poderiam então adentrar, né, ir para o interior para buscar mais riquezas. E aí que entra então, né, a colonização de Goiás, porque essas expedições que partiam do litoral, indo para o interior, né, buscando riquezas, que aconteceram desde aí, o final do século XVI, foram determinantes para a descoberta do ouro em Goiás e a sua colonização efetiva. O bandeirismo foi o conjunto de ações empreendidas de São Vicente, inicialmente, da capitania de São Vicente rumo ao interior, que contribuiu de forma decisiva para o crescimento territorial do Brasil. Lembrando que a capitania era de São Vicente, depois se tornou capitania de São Paulo e depois Estado de São Paulo, né? Goiás fazia parte da capitania de São Vicente, que depois virou capitania de São Paulo. Quando descobriu-se o ouro, Goiás se desmembrou aí, dessa capitania, tá? A primeira bandeira que, partindo de São Paulo, possivelmente chegou em Goiás, na região onde hoje é Tocantins, né? Goiás é uma coisa só, foi a de Antônio Macedo e Domingo Luiz Graus, de 1590 a 1593. Então, a primeira expedição do litoral que chegou em Goiás ocorreu no final do século XVI, tá? No final do século XVI. Foi uma bandeira. Bandeira eram expedições particulares que buscavam riquezas, né, no interior do Brasil. Então você tinha os financiadores dessas expedições, né? Quanto mais dinheiro você financiava a expedição, mais você teria de lucro caso descobrisse alguma riqueza, né, nesse caminho, nesse processo. Lembrando que você vai ter a partir de 1590 até, né, o início da colonização em Goiás, diversas expedições que vinham e que voltavam e que não se fixavam, especialmente aí no século XVII, tá? O século XVII ele foi muito importante nesse processo de busca por riquezas, porém sem a ocupação efetiva. Quer dizer, eles procuravam, mas não achavam. Então não houve uma colonização fixa efetiva. Vinham, passavam pelo território, estavam em Goiás, mas logo voltavam porque não tinham o que fazer, porque eles não tinham descoberto riquezas, tá? Descobriu-se riquezas, né, pedras preciosas de ouro em Minas Gerais, descobriu-se no Mato Grosso, e em Goiás foi, né, depois desses dois estados aí, foi depois, tá? Então, podemos dar uma palavra para o século XVII, lembrando, século XVII, de 1601 até 1700. Esse século é o século da observação, da busca, da procura, né? Porém, não foi o da ocupação, não foi porque eles não tinham descoberto, não tinham achado ainda, né, esse ouro, não tinham fundado essa base para a colonização. Essas expedições que adentravam ao interior eram de duas formas, de dois tipos. Você tinha aquelas que eram públicas, financiadas pela coroa portuguesa, e você tinha aquelas que eram particulares. Essas pessoas que, né, investiam dinheiro tentando, né, ganhar mais dinheiro. Então essa é a diferença aí, ó. As expedições públicas eram as chamadas entradas, e as expedições particulares eram as chamadas bandeiras. Entradas e bandeiras, tá? O público foi menos eficiente que o privado, né? Aí o pessoal que fala, por exemplo, sobre a diminuição do Estado, né? As expedições estatais não deram resultado, as
públicas, as particulares deram resultado, né? Até mesmo porque você tinha um tratado entre Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas, e as expedições públicas elas não ultrapassavam esse tratado, né? Eles respeitavam esse tratado, pouco passavam por ele. Agora as particulares não queriam nem saber, né? Não queriam saber se era Portugal ou se era Espanha, eles queriam achar o ouro, né? Então eles foram mais fundo aí, inclusive até foi uma bandeira que descobriu o ouro em Goiás, não uma entrada. Então foi uma expedição particular que descobriu o ouro em Goiás, e não uma expedição pública. Apenas de prospecção, as de prospecção elas estavam buscando ouro. Você tem outros tipos de expedições que eram aquelas de aprisionamento, que buscavam índios, né, como escravos, ou então aquela de contrato que tinha, né, uma missão a ser cumprida, né, e a de prospecção que ele buscava ouro. Essa era de prospecção. Além das entradas e bandeiras que buscavam ouro, riqueza, assim por diante, né, entradas, expedições públicas, bandeiras particulares, nós tínhamos também as chamadas descidas, né, feitas pelos jesuítas, que tinham como função aí catequizar o índio, né, até proteger das bandeiras, e também buscavam drogas do sertão, né, pegavam aquele conhecimento indígena sobre plantas, né, e assim por diante, poder buscar então, essas riquezas aí da biologia, né, da flora e um pouquinho da fauna do Brasil. Então, eram os chamados jesuítas, eram as chamadas descidas, tá? Então, eram expedições realizadas pelos jesuítas no interior do Brasil com o objetivo de para migrarem para regiões próximas, dessas regiões, para esses aldeamentos, né? E aí eles eram catequizados e a fé católica era expandida, tá? Especialmente no norte e no sul do país. Os indígenas que não aceitavam isso, eles tinham que fugir cada vez mais para o interior. Eles eram empurrados, né? O que obrigava os bandeirantes a penetrar cada vez mais no território que hoje é o da região sul. Quantos perceberam que as missões jesuíticas poderiam ser uma fonte inesgotável de escravos, passaram a atacá-las sem piedade, né? Então, como estava difícil de achar os índios, né, e você tinha os jesuítas que formavam aldeamentos, então era só atacar esses aldeamentos e conseguir pegar esses índios aí e escravizá-los.